esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o mundo. Nós temos muitos conceitos de mundo, mas o conceito que nós precisamos de ter é que o mundo é determinado, ele é finito, não é infinito. É a criação material. E é bem importante assim, porque cada indivíduo julga-se que ele é importante, que tudo que ele tem muita importância. Nós vemos o mundo de uma maneira assim, como o livro Na Luz da Verdade ensina. O mundo é uma criação, e toda criação, ela tem o seu limite, ela é delimitada. E é bem importante a gente ir fazendo uma comparação, porque existe um pintor que pinta um quadro. Quando nós familiarizamos com aquele trabalho daquele pintor, nós vamos confirmando assim que nós vemos um trabalho dele em outra localidade, nós já reconhecemos. A obra do Criador, ela é assim. Se nós dedicarmos um pouco através dos ensinos, nós vamos conhecendo a obra do Criador. Essa obra é igual ao quadro. Aquele pintor fez aquele quadro. Se aquele quadro for destruído, aquele pintor não tem nenhuma consequência. Ele fez o trabalho. Então a obra, o mundo material que nós vemos e o mundo de matéria fina também. Então esses mundos, eles são perecíveis. A gente pode ir observando assim. Vai tendo as mudanças. E essas mudanças vai tendo também na compreensão de cada pessoa. Compreender os ensinos e procurar viver de acordo com os ensinos é que possibilita a pessoa ir para a região do paraíso. Essa região está fora das transformações que existem. Se o espírito humano fica muito preso à matéria grosseira, a vida dele foi definida somente para a matéria grosseira, então o mundo dele é o mundo material. Como todas as coisas na criação têm um tempo, então nós temos um tempo também para usarmos do nosso corpo. E é bem importante. Nós tínhamos que ir fazendo observações assim. Dentro de nós, o tempo é numa espiral. Então a pessoa tem possibilidade de fazer o planejamento para o mês seguinte, para os anos seguintes. Tanto é que tem muitas pessoas que fazem compra de um imóvel para pagar durante muitos anos. Então a pessoa fez um planejamento para um longo período pela frente. Na vida nossa interna, nós devíamos percorrer mais esse caminho interno até chegarmos na condição da nossa formação, observando as crianças. Dentro de nós, a gente tem que lembrar assim, que aquela criança em formação, o jeito que ela está sendo formada, não podemos ter tido uma formação muito diferente daquela criança. Se a gente vai caminhando nesse caminho, a gente vai observando assim, a vida dos nossos avós, a vida dos nossos pais, como eles se encontram. Aquela criancinha pequena já tem o jeito dela de dificultar a vida do adulto. Não ser polida, não ser colaboradora na moradia. Então o que vai acontecendo aí? Nós vamos desviando a nossa personalidade. Tínhamos que ficarmos assim numa condição de gratos àqueles que nos está nos possibilitando a maneira de sobreviver. Seguir a orientação deles. Porque quando nós tropeçamos ou quando estamos trabalhando com um instrumento e que nós machucamos a nossa mão ou machucamos o nosso dedo do pé, o que acontece? Aquele que está colaborando para a nossa formação é que nos possibilita o auxílio. Aqueles que estão colaborando para a nossa formação, quando a criança acorda à noite, vai para a cama deles. Durante o dia, nós procedemos diferente.
Assim nós somos com os ensinos. Não fazemos esforço para compreender os ensinos e viver de acordo. Aquela referência que Jesus trouxe, dizendo assim que a carne é fraca, o espírito tem uma vontade pequena, porque a vontade do espírito teria que estar movendo as coisas na matéria grosseira através do procedimento correto. Então nós vamos agregando na matéria grosseira, nas acomodações. Nós vamos achando assim que somos importantes. Colocamos isso na nossa cabeça. Nós temos facilidade de criticar, de falar, de não fazer. Isso é que nós temos. Empenhar em deixar aquele ambiente melhor, em organizar melhor. Não, o outro faz para nós. Então o nosso mundo vai ficando na matéria grosseira. O que acontece? A vida dos nossos pais, a vida dos nossos avós. Ficam sem saúde na velhice. Não teve um movimento harmonioso, porque precisaríamos de ter um movimento com harmonia, colaborando, perguntando para aqueles tutores como é que eu posso colaborar, como é que eu posso fazer melhor. No ambiente de ensino também, se não tem firmeza ali na administração, as crianças tumultuam. É assim que nós vamos fazendo. Agora, para nós termos um mundo de beleza, de harmonia, possibilidade assim de sermos felizes. Então, muitas vezes, nós estamos sempre querendo a felicidade com as coisas materiais. Esse é o nosso comportamento. Que aquela companheira, que aquele companheiro, que aqueles filhos, e o jeito do recurso financeiro que entra, é somente para as coisas materiais. Nós não estamos trabalhando num mundo dentro de nós de perspectiva de saúde, de alegria, de ter o saber, colaborar. Nós não fazemos assim. Então cada um de nós é que é responsável pelo nosso mundo. E é bem grave assim. Existia uma expressão que falava assim que Maria vai com as outras. Grupos de pessoas, de amigos ali, aquelas criançadas, chegava um, dava uma opinião e apresentava um projeto de fazer isso ou fazer aquilo. Todo mundo ia junto, ninguém pensava. Mas só que aqueles que se encontravam ali já estavam brincando, já estavam numa harmonia. Chegou um com um projeto e todos acompanharam. Um ou outro que não acompanhava, então usava esse termo, Maria que vai com as outras. Então quer dizer assim, propósito é individual. Como é que eu estou caminhando? Para onde eu vou? Essa caminhada dentro de nós, a gente tem que lembrar assim, que com os ensinos também é assim, é uma caminhada dentro de nós. Para ver como é que eu estou assimilando as informações, para ver como eu era, como eu sou e como eu pretendo ser. Nós podemos levar a vida assim, né? É bem comum a gente falar assim para uma ou outra pessoa, né? Ele veio para esta terra para passear. Coincidentemente, a pessoa tem um trabalho que possibilita a ela mais folgas, feriados mais prolongados, então a pessoa está sem um propósito interno de vida interior, então ela vai para uma localidade, ela vai para outra localidade. Só que existe aquela coisa bem interessante assim. Antes, as idas e vindas de qualquer pessoa eram mais dificultosas. Era menos conforto, então as pessoas faziam uma vivência melhor das idas e das vindas. Então elas ficavam mais impregnadas com aquilo que elas fizeram. Hoje nós podemos observar assim, pedir para uma pessoa que ficou tantos dias fora fazendo os passeios, uma observação do que ela fez. Aquela observação, aqueles relatos, não dura um minuto. E se for criança, a gente pede para a criança fazer o relato, ela não tem mais do que 3 palavras ou 4 palavras de falar daquilo que ela vivenciou. A vida interna.
o que nós estamos fazendo para o nosso mundo. Então, o mundo, a criação material, ela é definida, ela é delimitada. O mundo do além, que também é o mundo de matéria fina, que é aquele mundo que quando nós sonhamos, nós vamos para esse mundo. Ele também é limitado, ele é delimitado. É bem importante a gente saber assim que a criação material, ela é como o quadro daquele pintor, ela é limitada. E nós, através do conhecimento que temos daquele pintor, dos trabalhos que ele realiza, ele é identificado em todos os lugares que se põe um quadro dele, para aqueles que o conhecem. Então nós identificamos a obra do Criador onde estivermos, com a nossa familiaridade de perceber o movimento da natureza. Quando nós falamos natureza, nós generalizamos. As pedras é natureza, o rio é natureza, mas a constituição da pedra é muito diferente da constituição da água. Então nós temos essa facilidade assim de juntar tudo numa página só e pronto. Nós tínhamos que ter o trabalho de abrir cada coisa, cada manifestação da natureza e percebermos. Essa condição assim de não estarmos hoje interessados em nada, nós podemos confirmar que épocas anteriores, quando tinham uma manifestação da natureza, através de ventos fortes, ou de enchentes, ou de terremotos, falavam-se desses acontecimentos tempos e tempos depois. Hoje esses acontecimentos vêm com mais frequência e não se fala mais. Ficou como se fosse normal. Então a nossa vida material está voltada para nós mesmos. Nós não temos mais uma sensibilidade para o outro, daquilo que o outro está vivenciando e o procedimento que eu preciso de ter para ver que aquela situação eu possa passar por ela sem sofrer consequência. Tudo o que acontece conosco está nos pensamentos, o jeito que a gente está pensando. E é bem interessante, cada um pode observar assim. Quando uma pessoa machuca o dedo, acontece uma coisa bem interessante, os tipos de pensamento que ele estava tendo. Então os nossos pensamentos são assim, a consequência é imediata. Cabe a cada um de nós perceber como é que nós estamos caminhando na vida. Colheitas boas. Como é que nós podemos colher coisas boas para a nossa vida, para a nossa maneira de ser, para nos tornarmos mais qualificados para a vida? Porque tem aquela coisa bem interessante assim, né? Com criança fica fácil da gente ver. A criança ela não é educada, é difícil o trato com aquela criança. Aqueles adultos que conhecem já não mexem com aquela criança. Os pais não percebem que aquela criança não é bem-vinda. Os pais ficam alheios. Se os pais estivessem percebendo a formação que eles estão dando para aquela criança, ele veria que aquelas crianças são repelidas, ficam distante delas. Então o que esses pais estão fazendo? Estão plantando pedregulhos dentro do seu sapato, porque não estão colaborando para a formação daquela criança, dando a ela os limites. Aquela fala macia, aquela coisa como se aqueles filhos fossem importantes e não veem que eles estão sendo repelidos. É bom a gente observar assim, porque aquelas crianças somos nós hoje. Então como é que vai ser o meu mundo? Então aquela condição bem importante assim que existe de uma pessoa falar que a vida dela é uma bênção. Mas a própria pessoa está cultivando coisas boas, maneira de ser. Se tem filhos, está posicionando com os filhos, está orientando os filhos, está correspondendo no ambiente de trabalho, não está lá como uma peça de enfeite. Então está lá no trabalho porque é uma peça de enfeite. Não, está colaborando, está fazendo aquele barco funcionar, está fazendo aquele barco
ter a condição de manter-se. A vida é bem importante assim. Aquela condição bem importante de observar assim, que hoje o adulto está querendo que o filho fique bom, ele não foi orientado, foi dado a ele toda a rédea bamba. Então na rédea bamba o cavalo não obedece. Porque quando a gente observa um homem experiente que trabalha com animais, a gente vê que a rédea está firme. Aqueles homens antigamente que tinham mais tempo para trabalhar pelas dificuldades que a vida apresentava, faziam esforço, eles não tinham tempo para conversar com os filhos, eles tinham a postura. Aquelas mulheres anteriormente tinham a postura, era suficiente. Então a gente lembra assim dessa postura que existia. Essa postura nós temos que trazer para dentro de nós hoje. De ir vendo a maneira que eu preciso de construir o meu mundo de matéria grosseira e o meu mundo de matéria fina. Porque quando a pessoa tem um conhecimento daquele lago que ela frequenta, ela sabe as partes fundas. E ela orienta uma pessoa que chegou ali do perigo que ali ocorre, porque tem galhos de árvores. Então a gente sabe assim que se não é um bom nadador, ele não vai naquele lugar que tem galhos de árvores submerso. Então a nossa vida ela é bem importante assim. Se a gente procura conhecer bem a nossa vida de matéria grosseira, então nós vamos começar a conhecer a nossa vida de matéria fina. E isso vai nos possibilitar uma questão da saúde. Nós vamos viver com saúde, nós vamos viver com uma confiança na velhice. Aquela confiança. Não seremos como aconteceu com os nossos pais, inseguros na velhice. E de ter aquela condição bem importante assim, de continuar sendo considerado. É isso que precisamos de conseguir. Então não tem importância assim se muitos elementos da família estão procedendo diferente. Tem importância que quando querem uma orientação, um posicionamento, eles vêm até nós. Porque sabe que nós temos um norte, nós temos um direcionamento. Então o que acontece? Na hora do aperto, que nós falamos assim na nossa vida diária, né? Que as pessoas nos procuram na hora que está apertado. Quer dizer que as coisas estão apresentando e que precisa agora de ter muito saber para ter a solução. Então o cinto apertou, então as pessoas nos procuram. Então ter essa condição bem importante também conosco, na nossa vida interior, zelando pelos nossos pensamentos e a maneira que nós precisamos de ter para caminhar na vida interna. Essa confiança na vida da matéria fina é bem importante. A gente vai observando assim que quando uma pessoa tem dificuldade de ir para a cama à noite, é justamente porque ela não está segura no plano de matéria fina. O jeito que ela está atuando no seu mundo de matéria grosseira não está dando a ela a confiança de ir para o mundo de matéria fina. Porque a construção dos pensamentos é imediata. Então a pessoa atuou durante o dia, à noite ela vai colher o que ela plantou. Isso é bem importante assim. Então aquela confiança de andar dentro da gente, do jeito que nós caminhamos na vida externa de matéria grosseira, caminhar dentro da gente. E temos que lembrarmos assim, que aquelas crianças que não foram orientadas, que não são orientadas e que têm facilidade para tumultuar a vida do lar, aquelas crianças somos nós. Então qual é o procedimento no mundo da criação material? Agora eu me tornar harmonioso. Este procedimento tem que ser através dos pensamentos, dos sentimentos e dos atos, que possibilita aquela condição bem importante daqueles conhecidos quando precisarem de uma solução definitiva para uma situação, então vir ao nosso encontro.
esses conhecidos ou muitos outros. Esse amadurecimento interno. Então a pessoa tem que lembrar que ela tem que ser íntegra. E a integridade está em tudo. Não é se esquivando do serviço. Porque anteriormente era bem comum assim, alguns amigos, alguns conhecidos irem em restaurante. Na hora que vinha a conta, então todos participavam ali das despesas. Um ou outro sumia. Então é conhecido de todos aquela expressão que a pessoa tem braço curto, a pessoa não enfia a mão no bolso, não colabora. Então essa condição assim de ter braço curto era uma expressão muito conhecida. Assim também nós conhecemos a expressão braço curto em muitas empresas. O elemento trabalha ali na empresa e ele tem braço curto. Ele sabe fazer o meio de campo, ele sabe dar aquelas enroladas, mas apresentar a função, ele tem dificuldade. Só que na matéria fina, ele fica agregado na matéria grosseira. Então ele não vai para a matéria fina e a matéria mais fina ainda, e depois ele ir para o paraíso. Ele não vai, porque o comportamento que uma pessoa assim tem na matéria grosseira fica muito dificultoso para ela mesma. Então cada um de nós é que tem que observar o procedimento de cuidar bem daquilo que nós estamos fazendo, de observar assim que caminhar na vida interna é que possibilita a pessoa ir desligando da matéria grosseira. Precisa de observar assim, não é das coisas que a pessoa tem da matéria grosseira para outras pessoas. Não é dessa ordem. Estas coisas de matéria grosseira, a pessoa não precisa de ficar preocupada, porque quando ela fizer o desenlace, aqueles que são seus conhecidos cuidarão disso aí numa rapidez assim, maravilhosamente. Isso é bem simples, é bem fácil assim da gente ir percebendo. E que muitos e muitos, quando têm a procuração, ainda começam a gastar antes desse que fez a aquisição de tudo aquilo. Então as coisas de matéria grosseira, a pessoa tem que zelar por elas e ele tem que ir observando o procedimento que ele precisa de ter para ele fazer aquilo que ele precisa. Então essa falta de paciência que a pessoa tem com ela mesma, de cuidar da vida dos outros, de não cuidar dela, é bem grave assim. Essa condição assim que nós julgamos que somos superiores, porque agora nós sabemos falar. O mundo é a criação material. Aqueles que conhecem os ensinos identificam o Criador pela obra do Criador. Junto com o mundo de matéria grosseira, tem um mundo de matéria fina, que é aquele mundo que as pessoas, quando largam o corpo de matéria grosseira, faz o passamento para essa parte. E esse mundo de matéria fina, ele é verdadeiro. Se tem a tradição de fazer o ritual para aqueles que largaram o mundo de matéria grosseira, então esse mundo de matéria fina é verdadeiro. E é bem importante assim, porque muitos e muitos sonham com aquele que fez o desligamento do seu corpo de matéria grosseira. Esses dois mundos, eles são perecíveis. E o espírito humano precisa de observar assim, a maneira que ele vive no mundo de matéria grosseira é a maneira que ele vai viver no mundo de matéria fina. Só que tem aquela diferença bem importante assim. No mundo de matéria fina, os iguais ficam juntos. Se a pessoa tem nobreza, polidez, coerência, ela vai para esse mundo ficar junto com esses. Mas se ela tem braço curto e se ela tem facilidade para explicar, para falar, ela vai junto com esses aí. Então o que acontece? Esse jeito não possibilita a pessoa continuar evoluindo. Por não possibilitar que continue evoluindo, como ela se encontra num lugar que tem um tempo de duração, então ela vai ficar agregada nesse lugar com esse tempo de duração
que num período depois vai desmanchar, vai sofrer uma transformação. Porque nós sabemos assim que tudo sofre uma transformação. E é bem importante cada um ir observando assim, que a transformação é verdadeira. Quer dizer que para a finalidade que o espírito humano teria que ter para voltar para a pátria do espírito, ele não fez. Então ele ficou agregado. Isso é bem interessante, porque nós vemos assim que o mundo, à medida em que vai apresentando instrumentos mais qualificados, vai apresentando também capacidade para ver novos corpos celestes. Mas no conceito nosso de grandeza que nós temos, então vai além da capacidade de nós termos uma observação sobre grandeza. Mas essa grandeza que existe no mundo que nós vemos, ela é limitada. E toda essa limitação tem aquela importância assim de ter o período dela de duração. Então a nossa responsabilidade é assim: como é que eu faço comigo mesmo? Qual é o procedimento que eu estou tendo para conhecer o meu mundo e o mundo de matéria grosseira que nós temos a oportunidade de apreciá-lo? Então, quando a pessoa vê regiões que apresenta abandonadas, anteriormente aquela região era bonita. O que aconteceu? O jeito que os seres humanos vivem, o jeito que eles cultivam os seus pensamentos. Então, se nós tivéssemos zelo, hoje numa pequena escala, de ser colaboradores na moradia em que nós temos, no ambiente de trabalho que nós temos, então o que acontece? Essa colaboração se estenderia para o nosso mundo de matéria grosseira. Se todos colaborarem, então a Terra volta a ficar bonita novamente. Isso é bem importante assim. Então a degradação vem com o jeito que nós pensamos, que é aquele jeito que é daquele elemento que tira proveito. Tem o nome de braço curto. E daquele outro que tem aquela maneira bem importante assim, de ver defeitos e de ver a maneira de falar muito bonita, mas que não tem a facilidade de colaborar com a harmonia. Numa pequena escala, dentro da moradia, a gente vê que é assim. Fora da moradia, é o mesmo procedimento. Como nós temos assim, num relacionamento de família, de ambiente de trabalho, nós podemos observar que são poucos os elementos que colaboram para ter aquele movimento que precisa de ter. Um movimento harmonioso, possibilitando um desenvolvimento. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa clareza dentro de nós, para que o nosso mundo seja um mundo que possibilita ter saúde na velhice, ter sabedoria, perceber como nós nos encontramos e qual é a maneira que nós precisamos de ter para nos tornarmos melhores. Aquela condição bem importante de ser referência na vida. Então a pessoa só pode tornar-se uma condição interna de ser referência se ela também está percebendo como ela é. Se ela é agradável, se ela é polida, se ela apresenta-se com coerência. O livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade, para a pessoa ir alinhando e ter aquela condição bem importante no período de repouso, de vivenciar aquilo que precisa de ser vivenciado. Estuda o livro Na Luz da Verdade.